todo domingo a gente faz um vídeo para responder pelo menos uma pergunta que vocês tenham tido na seção de comentários. E a dessa semana é a do Léo França, que é um amigo antigo já do canal, que perguntou: para o contato do cartucho que estiver com ferrugem, o que pode ser feito? Essa semana, obviamente, a gente lançou um vídeo sobre como limpar, né, o slot de cartuchos do videogame, o conector Edge. Ele pergunta: e ferrugem? O que pode se fazer sobre isso? Para a gente entender um pouquinho sobre essa questão da ferrugem, a gente precisa entender o que é feito para se evitar a ferrugem na fábrica. Além disso, um dos maiores problemas da ferrugem não é realmente limpar a ferrugem, mas o que fazer para que ela não apareça novamente. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: existem várias formas que a fábrica faz para evitar que a gente tenha ferrugem nos contatos de cartucho. Eu vou mostrar aqui para vocês o cartucho de fato, mas é exatamente a mesma coisa para a placa, tá? O processo é o mesmo, seja nesses conectorzinhos de metal aqui dentro do cartucho ou no próprio conector do cartucho em si. A ideia é a seguinte: existem três maneiras que as fábricas fazem para evitar que esse contato oxide. Primeira coisa que a gente precisa entender é a seguinte: isso aqui não é cobre, tá bom? Tem cobre por baixo dessa camada de proteção, no entanto não é cobre. Cobre oxida muito rápido, então se isso aqui fosse deixado em cobre puro, ele ia oxidar rapidamente. A primeira forma, e todas essas formas são da forma mais simples e frágil para a forma mais cara e resistente, que eles aplicam é a tal da HASL, que é Hot Air Surface Leveling. Nivelamento de superfície utilizando ar quente. Basicamente o que é feito, e isso a gente consegue ver nesse controlezinho aqui de Atari, o que é feito é o seguinte: é aplicada uma camada de solda nessas trilhas, e para nivelar eles aplicam ar quente. O ar quente sopra essa solda de forma que ela fique com uma superfície nivelada. No entanto, não é cobre. O que a gente tem aqui é solda por cima da nossa trilha de cobre. Essa solda não vai oxidar tão fácil e o nosso contato, consequentemente, funciona por mais tempo. O problema desse nivelamento de superfície utilizando ar quente é que ele não é um acabamento durável. Se a gente começar a raspar isso aqui de tanto colocar e tirar, essa solda vai sair, ela vai se desprender e a gente vai ter o cobre aparecendo e esse cobre vai vir a oxidar. Então isso aqui geralmente é utilizado em algo como esse controle, por exemplo, onde isso aqui vai ser plugado uma vez e esquece. Para algo que é colocado e tirado várias vezes, isso não é um bom acabamento. Então a gente não vai encontrar isso nem no cartucho, nem no slot de cartucho. Legal, essa é a primeira forma. A segunda forma é chamada de ENIG, Electroless Nickel Immersion Gold, ou um dourado que é atingido através de uma imersão de níquel sem eletrólise. Legal? Que é basicamente isso aqui. Geralmente ele é dourado, a gente consegue ver nessa placa aqui também. Aos poucos isso vai se perdendo. Não é o acabamento mais resistente, mas ele é melhor do que o que é feito com solda. E ele pode ser usado em situações onde você tem bastante conexões e desconexões, mas não absurdas. Não é algo que é feito diariamente, né, nada desse tipo. Não é a melhor forma, mas é uma forma aceitável de se fazer, e por isso a gente vê em tantos cartuchos piratas. Geralmente ela tem uma coloração dourada. Note-se que o que a gente vê aqui em cima na trilha, tá vendo? Isso aqui é verniz. Bom, se a gente raspar aqui com o estilete, a gente vai estar tirando o verniz, vocês vão ver que tem cobre aqui por baixo. Esse verniz é aplicado exatamente para que ele não oxide. Essa é a segunda forma de fazer. Basicamente a placa ela é mergulhada numa solução de níquel, sem eletrólise nenhuma, é simplesmente uma imersão, e isso cria um coating aqui, uma camada de proteção que faz com que o cobre não oxide. A terceira e melhor forma é chamada de Electroplated Hard Gold, ou ouro duro feito utilizando eletrólise.
se a gente olhar aqui nessa placa, aqui, a gente normalmente consegue perceber o que utilizou esse ouro duro, ou o que utiliza esse ouro duro, tá vendo esses pontinhos aqui embaixo do contato? Esse restinho de trilha para baixo? Isso aqui é necessário. Não é garantido, não é 100% das vezes vocês vão ver isso, mas a maioria das vezes que vocês verem esse resto de trilha aqui para baixo, isso aqui é um indicativo de que foi feito esse processo de eletrólise. Tá? Essa aqui é a forma mais durável possível e é por isso que a gente está vendo ela num cartucho original da Nintendo. Tudo que eu falei para cartuchos se aplica ao conector de slot. Slot de conexão de cartucho. Esses metais dentro do slot utilizaram o processo de eletrólise, ou seja, eles estão preparados para vários ciclos de conexão e desconexão. Você pode conectar isso aqui 1 zilhão de vezes e você ainda vai ter uma camada protetora. No entanto, em algumas situações, como por exemplo, quando a atmosfera, por exemplo, tem muito sal, ela é muito propensa a criar zinabre e oxidação, como é o meu caso aqui perto da placa, vocês veem que a própria atmosfera começa a corroer os metais. E isso acaba acontecendo também com os contatos. Sem contar, obviamente, videogames que de repente passaram por uma enchente ou tiveram dano com água, onde derrubaram alguma coisa no slot de cartucho e entrou aqui. O problema não é tirar ferrugem. Tirar ferrugem é a coisa mais fácil do mundo. Existem N produtos que tiram ferrugem. A gente tem... O mais básico de todos é o que eu mais gosto de usar. Vinagre. Deixa a peça mergulhada em vinagre durante, sei lá, um dia inteiro. Quando você vier no dia seguinte, essa peça vai estar sem ferrugem nenhuma. Tem outras maneiras aí mais místicas de fazer, como por exemplo utilizando ácido cítrico. Ácido cítrico também é uma opção. Eu tenho um exemplo aqui que eu preparei mais cedo. Basicamente água, pega um pouco de ácido cítrico, dilui isso, parece sal, mexe e deixa a sua peça mergulhada aí por um tempo. Como vocês estão vendo ali, ele está comendo a ferrugem. Ó, a ferrugem saindo no meu dedo, tá vendo? Então, é uma maneira de fazer. Boa, não é ruim. Eu acho que ela é demorada demais. Eu acho que o vinagre funciona muito melhor que ácido cítrico. Mas ácido cítrico é muito bom para ponta de ferro de solda, por exemplo. Até Ferrox, aquele TD7, alguma coisa assim, que acho que o Cláudio deu essa opção pra gente e tudo mais. Existem vários produtos que neutralizam a ferrugem. Então isso não é problema. Você tem um problema com um conector de cartucho, por exemplo, que está com ferrugem, se ele for de retirar, algumas placas Super Nintendo são, você pega simplesmente isso aqui, joga dentro de uma bacia de vinagre e deixa comer, cara. Entendeu? No dia seguinte você vem aqui, pega uma escova de dente, com cuidado e passa só para tirar esse restinho, toda vez que você faz esse processo de tirar a ferrugem de alguma coisa, você sobra com esses resíduos aqui. Então só para limpar isso, para tirar isso de dentro do slot, você passa a escova de dente devagar, porque o problema é essa cerda entra por baixo do conectorzinho ali, por baixo daquela aleta do conector, você pode puxar ele e entortar. Então passa com cuidado, lava ele com álcool isopropílico, deixa secar e é isso, você eliminou a ferrugem dele. Seja com vinagre, seja com ácido cítrico, seja com o que você quiser na realidade. Se ele não for de retirar, se o conector estiver preso na placa, enche a bacia e coloca a placa de cabeça para baixo. Problema resolvido, mesma coisa. O importante é que ele tenha contato com o vinagre. Pode ser vinagre vermelho, pode ser vinagre branco, não importa. Se deixa que seja vinagre, ele vai limpar. O problema é que tirar ela é muito fácil. O problema é fazer com que ela não volte. Esse é o grande problema. Se
você fizer esse processo com vinagre, ou ácido cítrico, ou com ferrox, e você largar a peça lá, ela volta a oxidar. Na realidade, mais rápido do que ela oxidou a primeira vez, porque toda a camada de proteção que aquela peça tinha, que são essas camadas que eu expliquei para vocês, se perderam. Tipo, não existem mais. Consequentemente, o cobre está lá, está exposto, e ele vai enferrujar de novo, ele vai oxidar novamente. Então, a partir do momento que algo desse tipo oxidou, a tua briga não é para limpar a oxidação. A tua briga é para fazer com que ele não oxide novamente. E para isso a gente tem várias opções. Uma das opções que a gente tem é o bom e velho WD, que nesse caso é uma opção genérica de WD. Ele evita umidade, desengripa e é anti-ferrugem. Veja, ele não é inibidor de ferrugem, ele é anti-ferrugem, ou seja, para que não crie ferrugem. Se ele já possui ferrugem, aí você tem um problema, você tem que fazer o primeiro processo de tirar essa ferrugem. WD significa Water Displacement, ou deslocamento de água 40. Ou seja, ele é feito para pegar qualquer água que você tem ali e deslocar ela dali. Não só a água, mas aquela camada que ele gera também, obviamente, evita que ele volte a criar uma ferrugem. Por isso ele é anti-ferrugem. Então, basicamente, pegue a sua peça que está com ferrugem e aplica WD. O problema é isso aqui vai secar conforme você colocar e tirar do cartucho. Eventualmente esse WD não vai mais existir e eventualmente ele vai voltar a enferrujar. Então é algo que você tem que ficar fazendo constantemente. No entanto, não tem uma solução muito boa para isso, exceto uma que eu vou mostrar para vocês. No geral, você sempre vai ter que trabalhar esses contatos que enferrujaram uma vez a cada 2 meses, 3 meses, para garantir que ele não volta a enferrujar, aplicando, seja lá WD, o que você quiser. Uma outra possibilidade, para evitar que você tenha ferrugem também, é utilizar vaselina. Seja vaselina líquida, seja vaselina sólida. Você molha isso aqui, por exemplo, com um cartão de crédito, que nem eu mostrei para vocês no outro vídeo. Pega o cartão de crédito, satura ele de vaselina e aplica ele no console para que você tenha uma camada protetora, para evitar que o contato tenha acesso ao ar ambiente, tá? Para que ele fique selado dentro daquela camada. Então, essa é uma forma. Você tem uma outra forma, que não é a melhor do mundo, mas às vezes, em algumas situações, vale a pena fazer, que é exatamente usar a mesma forma que a fábrica faz, utilizando solda. Vou limpar isso aqui para não melar minha bancada demais. Pronto. O que os caras fazem na fábrica? Eles não têm aquela primeira opção que eu falei, que é aquele nivelamento de superfície utilizando ar quente. A gente não precisa necessariamente usar ar quente, mas a gente pode usar solda. Pega seu estanho. Logicamente você não vai fazer isso numa placa que tá, porra, linda e maravilhosa. Os contatos, pelo menos, que não estão enferrujados. Eu vou usar essa porque essa é uma placa que tá ruim, então não faz diferença. Aplica um pouco de solda nos contatos. Não coloca muito porque você não quer desgrudar, ou melhor, não esquenta durante muito tempo porque você não quer desgrudar a trilha da placa. Aplica um pouco de... Meu Deus. Foi pra tudo que é lado. Aplica um pouco de fluxo, não tanto quanto eu apliquei, mas foi um erro. Vou ter que limpar tudo aqui na bancada. Vem com a sua fita de soldadora e nivela. Você não está usando ar quente, mas é o que dá, é o que temos no momento. Aí você vem com o seu álcool isopropílico, sua escova de dente. Opa, voa. Limpa isso que você fez. Limpa melhor do que eu vou limpar aqui para o vídeo. E você tem todos esses pinos aqui agora protegidos contra a ferrugem. Mas o que você precisa entender é que quanto mais você arrasta ele nos contatos, mais isso vai se perder. Como vocês estão vendo aqui, ele começa a riscar. Mas é algo, pelo menos, para você diminuir um pouco esse problema de oxidação dos pinos. No entanto, não é o tipo de coisa que você vai conseguir fazer no slot.
A menos que você tire cada uma aqui desses contatos e faça isso. E eu não recomendaria, na verdade, porque é algo que vai sair em breve. Então, infelizmente, a partir do momento que você teve um slot desses prejudicado por ferrugem, a melhor opção é trocar ele. Se você não quer trocar, você tem a paciência de fazer isso, limpa a ferrugem utilizando vinagre, por exemplo, e então aplica a WD e lembra que a cada 2, 3 meses você tem que ir lá e dar um tss de WD nele, porque senão ele vai voltar a enferrujar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre-se de dar aquele joinha pra gente, se inscrever no canal pra gente chegar logo a 1000 inscritos. E é isso. Até a próxima semana. Já tô cansado hoje. Obrigadão, galera.